Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. Professor Neckel, professor Wagner Neckel, e nós vamos falar de matemática nessa aula, vamos falar de equação exponencial. Mas antes, não esqueça, nós estamos pelo YouTube, você tem todas as aulas no YouTube para você revisitar os conceitos a hora que você quiser e precisar. Nós também estamos pela TV aberta. Se você está resolvendo as atividades aqui com o professor pela TV, não esquece de entrar em contato com a escola para entregar essas atividades, certo? E no aplicativo Aula Paraná, você consegue conversar com seus colegas, com os professores, tem acesso ao link, às aulas do YouTube, tem acesso ao Classroom, que é muito importante você entrar no Classroom depois dessa aula, fazer as atividades. Assim que você entra no link da atividade, lê a atividade e responde, automaticamente você tem a presença garantida assim que resolver o exercício. Certo? Vamos lá? O que nós vimos na última aula, na aula anterior? Nós falamos de equação exponencial, um conceito introdutório, da sua propriedade fundamental, que seria de igualar as bases. Nós vamos revisitar esse conceito aqui nessa aula, daqui um pouquinho, e resolvemos vários exercícios. Obviamente, quando se fala em equação exponencial, nós não podemos esquecer das propriedades de potenciação. É isso, nós vamos revisitar sempre que necessário um exercício ou outro aqui, as propriedades de potenciação. Se você não lembra alguma delas, o professor está falando aqui, você pode voltar na aula anterior, lá no canal do YouTube e revisitar a aula. Olhar, né, inteira novamente, se ficou com a dúvida de alguma solução, parar o exercício, anotar. É muito importante que você assista essas aulas fazendo as suas anotações, como você está compreendendo o conteúdo. Assim você, né, ganha a experiência de resolver o exercício junto aqui com o professor. Então, nessa aula, nós vamos continuar falando de equação exponencial, vamos falar de outras propriedades de potenciação aplicadas à solução dessas equações. Bem, propriedade fundamental. Olha só com o professor aqui na tela. Para resolver uma equação exponencial, nós devemos igualar as bases, porque a propriedade diz que a elevado a x é igual, sendo igual a elevado a y, nós podemos esquecer as bases e trabalhar com a igualdade dos expoentes. Por isso que a elevado a x igual a elevado a y implica em x igual a y, ou seja, iguala os expoentes, já que as bases estão iguais. Lembrando que a base é um valor maior que zero, pertence ao conjunto dos números reais positivos diferentes de zero, e esse A não pode ser 1. A base não pode ser 1. Primeiro exercício. Lembrando que nós vamos aplicar aqui a propriedade fundamental das equações exponenciais. O objetivo é igualar as bases. Você tem a seguinte expressão aqui, 2 elevado, olha só o que está no expoente, 4x menos 5, e isso igual a 8. Lembrando que para ser equação exponencial, a incógnita tem que estar no expoente do número. Né? Tem que estar no expoente aqui da nossa potência. É a característica de uma equação exponencial. Para resolver, você vai ter uns minutinhos para resolver esse exercício. Lembra, eu preciso reescrever o 8 na mesma base 2. Ou seja, você vai encontrar uma potência que represente o 8, mas essa potência precisa estar na base 2. Porque senão, se você não igualar as bases, você não consegue eliminar as bases para trabalhar com os expoentes. E assim fica mais difícil a solução da equação exponencial. Certo? Uns minutinhos, então, para a gente voltar aqui e resolver juntos esse exercício.
Muito bem. Lembrou de como decompor o 8 em fator primo e principalmente no fator 2? Olha só o exercício. Dada a equação exponencial definida por 2 elevado a 4x menos 5 igual a 8, determine o valor de x. Observe a igualdade. O 8 precisa estar na base 2, vai ser reescrito em potência com base 2. Para isso, nós vamos decompor o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 8 pode ser reescrito em forma de potência com 2 elevado a 3. A gente faz isso. Pega o 2 elevado a 4x menos 5 igual a 2 elevado a 3. Agora que as bases estão iguais, olha só, base aqui é 2, a base dessa potência também é 2. Então eu posso simplificar, ou seja, eliminar as bases e trabalhar apenas com a igualdade dos expoentes. Lembra que essa é uma propriedade fundamental para a solução das equações exponenciais. Fazendo isso, a gente tem a nossa solução. Olha só, 4x menos 5 igual a 3. 5 está subtraindo, passa somando. 3 mais 5 são 8. 4 está multiplicando, passa dividindo. Lembra que é a solução de equação do primeiro grau, né? Princípio aditivo, princípio multiplicativo. E o 8 dividido por 4 são 2. Resposta do exercício, x igual a 2. X valendo 2, essa igualdade é verdadeira. Tanto que se você substituir o x por 2, 4 vezes 2 são 8. 8 menos 5, 3. E 2 elevado a 3, realmente são 8. Funciona, gente, funciona. Então, a decomposição do número no mesmo fator, né, pelo mesmo fator, e de preferência que seja a mesma base, para que as bases sejam iguais e que você possa trabalhar com os expoentes, é o melhor caminho para se resolver as equações exponenciais. E olha só o exercício 2. Vamos ler? Dada a equação exponencial definida por 7 elevado a 2x é igual a 1 sobre 49. Qual é o valor de x que traz, né, que transforma essa igualdade numa igualdade verdadeira? Lembra que aqui nós temos que aplicar aquela propriedade de potenciação. Para eu conseguir igualar as bases aqui na minha igualdade, na minha equação exponencial, eu preciso ter aqui uma potência com a base 7. E como você vai encontrar uma potência com base 7? Se o 49 está no denominador da fração, usando a propriedade de potenciação. O 49, eu vou dar uma dica aqui antes de dar o tempo para você resolver, hein? O 49 é o 7 elevado a 2, não é isso? 7 vezes 7 vai ficar 7 elevado a menos 2. E aí sim você tem as bases iguais para conseguir trabalhar com os expoentes. Essa é a dica do professor Neck para você resolver esse exercício. Uns minutinhos e a gente já volta com a solução, gente. Vamos lá.
professor aqui quase resolveu o exercício com você antes, hein? Olha que dica que foi essa, hein? Vamos para a solução? Pegando essa igualdade, o 7 elevado a 2x igual a 1 sobre 49, nós podemos reescrever essa fração e encontrar o 1,49 avos, encontrar ele uma potência de base 7. Então, vamos decompor o 49. 49 divide por 7 dá 7, divide por 7 dá 1. Então, o 49 é o 7 elevado a 2. Então, a gente escreve 1 sobre 49 é 1 sobre 7 elevado a 2. E aqui a gente aplica a propriedade. A dica que o professor falou antes de você começar a resolver. 1 sobre 7 elevado a 2, pela propriedade de potenciação, a gente reescreve a potência que está no denominador, escreve no numerador como 7 elevado a menos 2 nesse caso. Aí a gente fica com essa igualdade. O 7 elevado a 2x igual a 7 elevado a menos 2. Lembrando, né, gente, que o 7 elevado a menos 2 é o próprio 1,49 avos. Só que ele está escrito de forma diferente. A reescrita é muito importante. Em várias soluções dentro da matemática, a reescrita ajuda muito, traz clareza na hora de você aplicar outras propriedades. Ou como essa, no caso aqui, é a propriedade fundamental para se resolver a equação exponencial. Qual que é essa propriedade? Assim que você tem as bases iguais, você esquece as bases e trabalha com os expoentes. Olha só. Eliminando a base, a gente trabalha com o expoente. Então, fica 2x igual a menos 2. E o 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. 2 por 2 dá 1. E na divisão tem regra de sinal, né? Menos com mais dá menos. Então, o x vale menos 1. Resposta do exercício. Espero que você tenha acertado, né? Observa a solução, escreve com calma. É assim que a gente vai aprendendo. Muito bem, gente. Exercício 3. E aqui vai mais uma dica do professor, antes de você começar a resolver. Por quê? A gente tem que aplicar a propriedade fundamental para resolver, ou seja, igualar as bases. Aí você fala, professor, mas como que eu vou igualar a base nesse exercício? Como que eu vou decompor o 1 para chegar no 21, professor? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a expressão é 21 elevado a x menos 5, igual a 1. Vamos usar essa propriedade de qualquer número elevado a zero é igual a 1 para reescrever esse 1 em potência de base 21. Essa é a dica. A gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Essa é a propriedade. Ok. Mas eu preciso ter aqui uma potência com a mesma base que eu tenho antes da igualdade, ou seja, com uma base 21. 21 elevado a que número dá 1? Por isso, a propriedade está indicada aqui. Você vai reescrever essa expressão como 21 elevado a x menos 5 igual a 21 elevado a 0. É isso aí, elevado a 0. E com as bases iguais, você consegue desenvolver o exercício aplicando a propriedade. Uns minutinhos para você fazer. E a gente volta corrigindo juntos.
Agora, partindo dessa premissa, que todo mundo elevado a zero é 1, fica fácil de reescrever, não foi? No caso, para resolver esse exercício, aplicando essa propriedade, a gente reescreve esse 1 como 21 elevado a zero. Que troca o 1 pela potência de 21 elevado a zero, você não está alterando nada na sua expressão, e está igualando as bases, que é o grande objetivo para se resolver uma equação exponencial, né? Agora, com as bases iguais, a gente esquece as bases e trabalha com os expoentes. Vamos escrever o x menos 5 igual a zero e isolar o x. Então, 5 está subtraindo, princípio aditivo, passa para o outro membro da equação somando. 0 mais 5 são 5, então a resposta do exercício, x igual a 5. É o x igual a 5 que torna esta igualdade verdadeira. Muito bem, gente. Mais um exercício para a gente praticar. E agora, envolvendo outras propriedades de potenciação. Você vai ter que lembrar um pouco mais aqui agora, porque a gente vai trabalhar com fração, né? Potência com a fração na base. E aí tem algumas propriedades que nós precisamos lembrar aqui, o professor vai lembrar com você um pouco antes de você começar a resolver. Olha só. A expressão é 16/81 igual a 3 meios. Olha o que está na base dessa expressão depois da igualdade. 3 meios está na base. E no expoente tem outra fração, t sobre 2 menos 1. Calma, não vamos entrar em desespero nesse momento. Vamos aplicar as propriedades com calma. A primeira propriedade que você vai usar aqui é reescrever o 16/81. Isso aqui nem é dica. Não vou nem entender que isso aqui é uma dica. Vamos falar assim, olha, lembrar as propriedades para você conseguir desenvolver o cálculo. 16/81. Você vai decompor o 16 e decompor o 81. Aí você vai perceber que vai ser possível aplicar essa primeira propriedade. Vai ficar um número elevado ao expoente, outro número elevado ao mesmo expoente, e aqui a gente tem como reescrever isso, escrevendo a fração elevada ao mesmo expoente, já que é o mesmo tanto para a potência de cima quanto a potência de baixo da fração. Aí, reescrevendo dessa forma, você vai entender que mesmo assim as bases não vão estar iguais. Aí você vai aplicar a segunda propriedade indicada aqui no exercício, que é essa. Quando eu tenho a sobre b elevado a menos n, é possível você inverter a fração. Você tem lá, por exemplo, 2/3, você pode inverter por 3 meios. Quando você faz essa inversão da fração na base, automaticamente você muda o sinal do expoente. É isso que essa propriedade diz. A sobre b elevado a menos n pode ser reescrito como b sobre a elevado a n. Então, se eu tivesse aqui 2/3 elevado a 3, olha, 2/3 elevado a 3, você pode escrever como 3 meios elevado a menos 3. Entende? Na base tem a fração, no expoente um número. Você inverte a fração da base, troca o sinal do expoente. Ok? Essas duas propriedades vão te apoiar nessa solução. Desenvolve com calma, decomposição 16, 81, monta essa fração, aplica essa primeira propriedade. Enfim, dá um tempinho para você desenvolver o exercício e aí a gente volta aqui juntos para fazer passo a passo e o professor vai explicar nos mínimos detalhes para você compreender essa solução.
pensou bem sobre o exercício, cada linha do seu desenvolvimento, principalmente aplicando essas propriedades, né? Nós vamos resolver juntos agora, olha só. O professor está chamando a atenção mesmo para essas duas propriedades, porque sem elas a gente não resolve esse exercício. E a resposta está aqui, ó. Vai ser menos 6. Mas antes de responder, a gente tem a igualdade proposta, lembra? É o 16 sobre 81 igual a 3 meios elevado a t sobre 2 menos 1. Esse 16 sobre 81, vamos no quadro, que acho importante a gente decompor o 16 sobre 81, inclusive para você lembrar, né? O nosso objetivo é transformar esse 16 sobre 81 naquela mesma fração de base, que é o 3 meios. Fala, poxa, professor, mas como que o 16 sobre 81 nós vamos chegar na mesma base 3 meios? É possível? Com certeza você já rabiscou aí e conseguiu chegar próximo dessa solução. Nós temos a fração 16 sobre 81. Vou trabalhar só nessa fração por enquanto, tá? O 16, decompondo o 16, você divide 16 por 2, dá 8. Divide o 8 por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2 novamente, dá 1. Como que o 16 pode ser reescrito em potência de base 2? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Muito bem. Você deve ter escrito aí, 2 elevado a 4 no numerador. No denominador, o 81. A decomposição do 81. E perceba, lá no exercício a gente tem uma base, depois da igualdade, que é o 3 meios. Então, faz sentido a gente transformar o 16 sobre 81 numa base 3 meios ou 2 terços, algo assim, para poder depois inverter de alguma forma, usando as propriedades, para chegar na mesma base. Porque se a gente não chegar na mesma base, a gente não consegue resolver o exercício. Tem que eliminar as bases de alguma forma, né? O 81, decomposição do 81. Vamos decompor ele pelo menor primo possível aqui, que é o 3. Na verdade, já sabia que tinha que ser o 3, né? 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4 é a potência que representa o 81. Então, aqui fica 3 elevado a 4. Aí, gente, esse é o momento de aplicar a propriedade. Por quê? Perceba que você tem no numerador uma potência, uma base diferente da outra, mas com o mesmo expoente. 2 elevado a 4 e embaixo 3 elevado a 4. Pela propriedade, você pode escrever a fração 2 terços elevado ao mesmo expoente. A gente consegue resolver dessa forma. Lembra? Qual que é a propriedade? Vou colocar em amarelo aqui, destacar essa propriedade. É o A elevado a N sobre o B elevado a N e seu A sobre B elevado a N. Ok? Essa divisão de potências de mesmo expoente. É a mesma coisa que essa fração com as bases no mesmo expoente. Um expoente só para a base inteira. Aí você fala assim, professor, mas 2 terços é diferente da igualdade que a gente tem no exercício. A base que está no outro exercício, a base que está depois da igualdade, são 3 meios e não 2 terços. Aí que vem a segunda propriedade indicada. Eu posso inverter, lembra? Segunda propriedade indicada no exercício. Inverter essa fração e mudar o sinal do expoente. Aí, a gente aplica aqui aquela segunda propriedade que o professor indicou. Se A sobre B está elevado a menos N, eu posso inverter a fração de base. B sobre A elevado a N.
E assim, olha só, o professor veio no quadro aqui mais para a gente indicar o que acontece com 1681 avos e quais são as reescritas nessa fração para chegar na mesma base que a gente tem depois da igualdade. Que esse é o grande momento, olha só. Invertendo a fração da base, a gente deve, né, mudar o sinal do expoente. Aplicando a propriedade. Isso tudo aqui não é a solução do exercício, não, né? Isso aqui é só a primeira parte, para igualar as bases. Porque lembra, sem igualar as bases, a gente não consegue igualar os expoentes. Então, o 1681 avos pode ser reescrito, gente, olha só, dessa forma. 3 meios elevado a menos 4. Vamos voltar para a tela? Também tem a gente reforça toda essa solução ali na tela, passo a passo. Mas é importante essa prática das propriedades, né? Lembrar a propriedade e fazer essas alterações, essas reescritas sempre que necessárias. Muito bem, 1681, então fica 2 elevado a 4, 3 elevado a 4. Aplica a primeira propriedade, está indicada aqui. Potência com o mesmo expoente, escreve no mesmo expoente dessa forma. 2/3 elevado a 4. Aí o professor falou agora há pouco para você que, mesmo assim, as bases não estão iguais. Então, eu preciso inverter essa fração 2/3 para a fração 3 meios. E aí eu vou encontrar a mesma base. Fazendo isso, a gente aplica essa segunda propriedade. Fração elevada a menos n é o inverso dessa fração elevada a n. Então, se aqui está elevado a 4, a gente reescreve, invertendo a base com o expoente menos 4. Agora sim as bases estão iguais. 3 meios na base elevado a menos 4. 3 meios na base elevado a t sobre 2 menos 1. Agora a gente pode esquecer as bases, simplificar, né? Excluir, enfim, deletar, faz o que você quiser. E trabalhar só com o expoente agora, aplicando a propriedade fundamental. Então, nós vamos escrever o menos 4 igual a t sobre 2 menos 1. E aqui é a solução de equação do primeiro grau. Você pode tirar o mínimo múltiplo comum, ou você pode já tentar isolar o t de alguma forma. O professor usou isso aqui, ó. Passou o menos 1 somando, menos 4 com mais 1 dá menos 3, e o 2 que está dividindo passa multiplicando, porque o objetivo é isolar o t. E 2 vezes menos 3, resultado menos 6. Olha só a resposta. O t vale menos 6 para que essa igualdade seja verdadeira. Muito bem, foi nisso que você chegou? Lembrou de aplicar as propriedades? São muitas propriedades distintas, né, de potenciação para a gente reescrever o exercício, reescrever e encontrar bases iguais para poder resolver. Ok? Muito bom, né? Resolver esse exercício. Interessante. Se você perdeu algo em algum momento, reescreve, corrige. É bem importante essa experiência de resolver o exercício. Porque aqui o professor explicando parece fácil, né? Se eu falar ao professor, mesmo você explicando não está fácil, mas às vezes parece fácil estar seguindo o raciocínio do professor. Mas quando você para você resolver, é bem importante, né? Buscar solução. Então, fica a dica. Na aula de hoje nós vimos outras propriedades, aplicamos outras propriedades de potenciação. A gente fez outros exercícios. E aqui a gente encerra essa primeira parte, a aula anterior e essa, de equação exponencial. Próxima aula, não perca, nós vamos falar de função exponencial. Comportamento gráfico de função, como que calcula o valor numérico de uma função e algumas outras características quando a gente evolui da equação para a função exponencial. Certo? Fiquem bem e até a próxima aula. Nos vemos lá.